Então quero que você abra sua Bíblia em Mateus 21, a partir do verso 18 até o 22. Dá para colocar o texto? Aí depois você volta para o slide. Muito bem. Mateus capítulo 21, você pode abrir sua Bíblia e também acompanhar no telão. Sentados mais reverentes. Vamos assim proceder à leitura da palavra de Deus. Mateus 21, a partir do verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, para Jerusalém, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ler todos juntos? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pai Santo, nós nos humilhamos diante do Senhor, e nos humilhamos porque nós não compreendemos a totalidade, a imensidão das palavras que acabamos de fazer aqui a leitura, especialmente esse último versículo. E nós carecemos de orientação do Teu Espírito, precisamos que o Senhor nos ensine o que o Senhor queria ensinar ao relatar essa história, ao passar por este episódio e ao inspirar o Teu servo, tanto Mateus como Marcos, a registrarem essa história para abençoar a Tua igreja no tempo presente. Ajude-nos, Pai Santo, a termos fé, não qualquer tipo de fé, mas a fé genuína, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que o Senhor nos deu. Não é a fé que nós alcançamos, não é a fé que nós buscamos, não é a fé que nós conquistamos, mas é a fé que nos foi dada de uma vez por todas, por meio de Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, falar de fé não é fácil. Nós tivemos no nosso PGM dos casais, sexta-feira, falamos também sobre fé. Mas a gente precisa compreender o que é ter fé. Quais as características de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Quem fecha os olhos na oração ou no louvor tem mais fé de quem não fecha assim os olhos. Quem sente arrepios na hora do culto tem mais fé de quem não sente arrepios. Será que quem acredita que coisas vão acontecer na sua vida tem mais fé do que aqueles que são mais pé no chão, do que aqueles que gostam mais de calcular, gostam de planejar? Será que o que gosta de planejar tem menos fé do que aquele que se lança nas aventuras da vida? Como podemos compreender esse conceito de fé? E a coisa piora, meus irmãos, porque quando falamos de fé verdadeira, nós precisamos entender que há fé falsa. E a fé falsa é o mais que existe. Nós temos muitas e muitas religiões no mundo, e todo mundo crê em alguma coisa. Há pessoas que creem de tudo, e há aqueles que não creem em nada, que creem na ciência, por exemplo. E essa é um tipo de fé, porque crer no evolucionismo é, como o nome já diz, é crer no evolucionismo. E a gente tem então esse balaio de gato, como se costuma dizer, né, no nosso termo, de todo mundo que crê.
E aí você vai às vezes numa consulta, aí alguém fala, olha, eu preciso crer, tenha fé. E a pessoa não completa a frase, sim, tenha fé em quem? Como assim ter a fé? Não, tenha fé que vai dar certo o exame, tenha fé que vai dar certo a sua entrevista de emprego, tenha fé que vai dar certo o tratamento, tenha fé que vai dar certo a sua construção, tenha fé que vai dar certo a sua viagem, tenha fé que vai dar certo isso, aquilo, outro. Então a gente fica meio que, para piorar a situação, a gente tem esse sincretismo religioso, esse mau testemunho que os próprios cristãos dão no nosso tempo. Para os irmãos terem uma ideia, recentemente, não sei quem acompanhou, está comigo? Então, recentemente, passou acho que na televisão, na televisão não, né? Na internet, olha só a informação, peguei no site. O Papa despede-se da Ásia com uma garantia: todas as religiões são um caminho para Deus. Isso é mais antigo que muita coisa, mas vindo de uma celebridade, choca mais ainda, apesar que a mim não chocou nada. Mas as pessoas ouvem isso, e elas então começam a dizer, olha, você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Cada um vive com a sua fé. Você fica com a sua fé, é como foi que alguém disse, né? Alguns têm fé de menos, outros fé de mais. Cada um tem a sua fé, então isso acaba maculando e trazendo muita confusão na vida das pessoas. Aí a gente fala, mas é o Papa, ok. Mas e no meio evangélico? No meio evangélico, meus irmãos, há muita confusão acontecendo. E vez por outra eu trago essa informação para que a gente possa ter uma fé mais genuína, uma fé mais verdadeira. No meio evangélico, eu trouxe aqui algumas notícias bem interessantes. Olha essa. Igreja vende terreno no céu a R$500 o metro quadrado. Irmão, tem que ter fé para comprar um terreno desse. Aí a notícia é um jornal, né? Não é nenhum jornal cristão, é o Estado de Minas. Aí ele fala que o metro quadrado está mais barato. Dá para ler aí? O metro quadrado está mais barato do que eles iam morar em bairros como Copacabana, no Rio de Janeiro, Pinheiros em São Paulo e outro em Belo Horizonte. Então são coisas como essa que o povo fica dizendo, você não tem fé, como é que eu não tenho fé? Eu posso ter esse tipo de fé? Será que eu posso realmente comprar esse terreno no céu? Aí nós temos outro tipo de notícia, essa daí. Essa daí eu achei interessante, meus irmãos. Pescadores. Ai, Jesus. Só rindo mesmo, meus irmãos, é pela misericórdia, né? Pastores, está miudinho ali, pastores prometiam lucro de... Os irmãos viram essa notícia em algum lugar? Alguém viu essa notícia? Você viu? Os pastores, Levi, prometiam um octilhão. Existe 1.000, existe 1.000.000, existe 1 bilhão, existe 1 trilhão, existe um octilhão. É uma fé grande, só quem está realmente lá no top das galáxias que vai ter que ter um octilhão. E meus irmãos, eu coloquei ali atrás, se dá para ler, o golpe fez mais de quantas vítimas? Quem consegue enxergar aí? Tudo crente. Eu fico imaginando o pastor vendendo, não é terreno aqui não, prometendo isso. Irmão vai ganhar um octilhão aí. Pastor, mas um octilhão, como é que vai ser isso, pastor? Porque ninguém tem, a gente não chegou ainda a produzir trilionários, né? Nós temos bilionários. Um octilhão é 1 milhão vezes 1 trilhão. É um dinheiro, é um negócio esquisito, não é nem o PIB de um país. Então assim, é um negócio esquisito. Mas o povo vai, o crente vai, e ele tem fé. Ele tem fé de que ele vai conseguir. E a gente vê que essas notícias correm e muitas pessoas vão atrás delas. E olha esse dado aí. Esse dado era para a gente se alegrar. Mas será que a gente tem que se alegrar com esse dado? Desse centro de estudos da USP? Igrejas evangélicas abriram 17 novos templos em média por dia no Brasil em 2019. Eu não sei se é para nos alegrarmos, meus irmãos.
Porque a gente vê tudo isso acontecendo e a gente vê, meu Deus, para onde esse povo está indo? Por outro lado, saindo de igreja agora, a gente vê as pessoas que abraçam a fé cristã começando a dar uma escorregada. Olha essa daí, o missionário que virou ateu após viver com índios brasileiros e fez uma das maiores descobertas da história da linguagem. Ele veio para traduzir o Novo Testamento e aí mergulhou lá nos indígenas, depois virou ateu e agora está trabalhando para produzir a fé, ou a não fé. E essa aqui é mais interessante ainda, olha, pastor que fez experiência de viver 1 ano sem Deus, se torna ateu. Isso parece notícia de programa de humor. Como é que o pastor faz uma experiência de viver 1 ano sem Deus? Ele fez uma experiência de viver 1 ano sem Deus, e aí depois se torna ateu, porque na verdade ele nunca foi cristão. Então, para não cansar os irmãos, quero só concluir essa introdução, né? Com uma notícia também que é chocante e que mostra a importância de entendermos a fé verdadeira. Olha esse dado aí. A cada 10 cristãos que ingressam na faculdade, 7 abandonam a fé. A pergunta é, que fé eles estão abandonando? Se for a fé genuína, verdadeira, bíblica, não tem como alguém abandonar uma fé dessas. Não tem como você ser transformado pelo sangue de Cristo. Não tem como você ter tido a experiência de nascer de novo. Não tem como você ter tido a oportunidade de conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, de ter tido o privilégio de ser alcançado por Ele. Não tem como você abandonar esta fé, porque não é que você abandona a fé, é que esta fé lhe abraçou. É Cristo que nos abraça. Mas muitas pessoas têm buscado um tipo de fé. E se a fé que você busca não é uma fé bíblica, você pode abandoná-la. Por isso que precisamos compreender qual é essa fé verdadeira. Quais são as marcas, eu volto a perguntar. Quais são então as marcas da fé verdadeira? E aí a gente vai para o texto. O texto, meus irmãos, vai narrar um momento bem interessante. O evento vai acontecer logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É a semana da paixão. Ele entra no domingo anterior, né, a sexta-feira da paixão. Ele entra no domingo. Ele é recepcionado pelas pessoas em Jerusalém, que pegavam ramos e ficavam gritando, Hosana. Como era? Hosana às alturas. Mas tem a partezinha finalzinha, né? Ao que vem em nome do Senhor. Então foi bem recepcionado Jesus, e ele começa então a pregar, e aí durante essa semana, antes desse evento, ele vai fazer o ato de purificação do templo. Ele chega lá, o povo está vendendo no templo, está uma confusão, ele então vai purificar o templo, e aí então em certo momento ele volta para a cidade em que ele não está em Jerusalém, mas ele está próximo de Jerusalém, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E ele então está hospedado nessa cidade, e ele então logo pela manhã cedo, como vai dizer o texto, ele vai para Jerusalém. E então acontece esse incidente da figueira. E o que Cristo quer nos ensinar, meus irmãos, acerca de fé, usando esse ato simbólico da figueira? Primeira coisa, meus irmãos, que Cristo quer nos ensinar é que uma fé verdadeira, ela tem que produzir bons frutos para Deus. Não tem como. Olha o que vai dizer o texto. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, estava em Betânia, né? Estava em Betânia, e ele então volta para Jerusalém. E teve fome. E aqui nós somos informados acerca da humanidade de Jesus. Jesus, ele é completamente Deus e completamente homem. Essa expressão 100% Deus, 100% homem não é boa. A matemática não bate. Ele é completamente Deus e completamente homem. As duas naturezas de Cristo não podem ser separadas. Então ele se humilhou, e ele então veio na forma de homem, e ele se humilhou, não usurpando a sua forma de Deus, sendo Deus. E ele então, meus irmãos, como homem, ele teve fome. Então ele foi para a casa de Marta, Maria e Lázaro, e não sabemos por que ele saiu em jejum.
Não sei se Marta estava atacada de novo, porque lembra daquele texto? Marta estava atacada, meu Deus do céu, descabelando. Eita povo que come, crente come, que nem é brincadeira. Talvez Jesus, para deixar Marta mais tranquila, só eu vou sair em jejum quando não quero problema. Né? Aí saiu antes de todo mundo acordar, aí ele saiu e teve fome. E aí diz o texto, verso 19, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Meus irmãos, preste atenção aqui na situação. Marcos vai dizer que não era tempo da figueira dar figos, mas a figueira estava com uma boa folhagem. Não era tempo de figos, mas ela estava com uma boa folhagem, então ela trouxe uma aparência de que tinha frutos. É tanto que Cristo parou e disse, uma figueira. Não sei quem já comeu figos aqui, eu só comi figos enlatados. Daquele que vende. É gostosinho. É bom. Nunca comeu não figos? Né? Então ele olhou e disse, figos. Eu vou lá, mas não é tempo de figos. Não é, mas ela está com uma boa folhagem. E, meus irmãos, a figueira lá no Oriente, a folhagem vem antes do fruto. Ou o contrário, melhor dizendo, o fruto vem antes da folhagem. E quando ela está com uma bela copa, é porque tem frutos. Então Cristo foi lá. E aí acontece, meus irmãos, algo inusitado. O que aconteceu? Ele foi para buscar figos na figueira, chegou lá, estava de rango, olhou, e aí não é assim. Porque até a trazer uma outra imagem, eu trouxe a imagem do figo. Dá para ver mais ou menos. Você chega, tem lá aquela copa bonita, aí você tem que entrar, porque qual era a ideia? Cristo achava que era um resto de colheita, de temporada. Não fica assim às vezes? Às vezes você tem uma mangueira bonita que ainda tem uma manguinha ou outra dando fora da estação. Então Cristo foi lá, e aí entrou, olhou, mas brincadeira, rapaz, propaganda enganosa. E aí temos aqui agora uma coisa inusitada. Único milagre negativo de Jesus é esse. É assim chamado de milagre negativo. Por quê? Porque Cristo, meus irmãos, ele quando veio no seu ministério público, ele vai restaurar vistas aos cegos, ele vai curar leprosos, ele vai fazer paralíticos andar, ele vai ressuscitar, ele vai expulsar demônios, ele vai trazer vida, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz, mas aqui ele traz a maldição. Ele traz maldição, ele amaldiçoa a figueira. É o único milagre negativo de Jesus, onde ele amaldiçoa, diz, olha, não dê fruto. O que levou o mestre a fazer isso? Porque pense o seguinte, meus irmãos, o mesmo Jesus que tem poder para fazer, Eduardo, amaldiçoar a figueira, é o mesmo Jesus que teria poder para fazer o quê? Ele podia dizer, dê fruto. Opa, agora sim, havia uns figos graúdos. Mas ele não fez isso. Ele não fez a figueira dar frutos. Como ela fez a propaganda enganosa, ele amaldiçoou a figueira. E o que ele queria nos ensinar? Meus irmãos, Cristo estava na sua última semana. Cada palavra faz sentido. Cada gesto faz sentido. Cada abordagem faz sentido. Ele está indo para a cruz. Então, cada diálogo, ele quer nos ensinar. Ele quer ensinar os apóstolos, ele quer nos ensinar. Então, Jesus quer ensinar algo muito importante. Primeiro para Israel, depois para nós. Israel. Meus irmãos, há um símbolo muito característico em Israel, que ele é a figueira de Deus. A figueira, meus irmãos, simboliza Israel. Muitas vezes na Bíblia, ela é dita como uma figueira. Então está lá em Oséias 9:10, em outros textos. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, esta figueira é como Israel. Israel se mostra como sendo pomposo,
a folhagem de Israel é bonita, a copa é maravilhosa, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm um templo, e eles se enchem para dizer isso. Mas quando você se aproxima de Israel, você não vê frutos, você não vê amor, você não vê santidade, você não vê humildade, você não vê justiça, você não vê mansidão. Então, a figueira, meus irmãos, era uma representação de Israel, e é também uma representação de todos aqueles que se aproximam de Jesus apenas com as aparências. Se a sua fé não gera frutos, você é como esta figueira, pomposa, bonita por fora, mas quando Jesus chega próximo de você, ele não vê frutos. E a gente vai perceber, meus irmãos, que Jesus ele foi procurar frutos na figueira. Por quê? Porque ele tem direito, porque a figueira é de Jesus. E ele então tem um direito de chegar na figueira, tem um direito de olhar e querer frutos, assim como eu e você. Nós fomos plantados por Deus neste mundo, e Deus tem o direito de nos visitar. E de ao nos visitar, procurar frutos em nós. E a pergunta é, se ele não encontra frutos em nós, está aí o exemplo da figueira. Se Cristo, ou quando Cristo nos visita, que frutos ele vê em nós? Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de santificação, frutos de quem está procurando servi-lo, de quem está procurando adorá-lo, ou nós somos mais uma folhagem? E é interessante, meus irmãos, que lá em Marcos vai relatar a mesma situação, só que ele vai acrescentar algo interessante. Olha o que ele vai dizer: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Meus irmãos, a figueira, por que acontece? Às vezes uma árvore seca, mas a raiz está boa, aí ela vai começando a brotar um pouquinho ali, acolá. Cristo fez questão de secar pela raiz. Isso acontece, meus irmãos, figuradamente, que o Cristo quer nos ensinar, quando alguém deixa de frutificar, até as suas raízes secam, as pessoas perdem suas raízes espirituais, elas perdem seus fundamentos. 10 a cada 10, 7 pessoas que entram na faculdade deixam a fé. Por que deixam a fé? Porque elas não tinham uma fé genuína. A fé delas era uma fé como de uma figueira, que de longe, vistosa, bonita, mas quando você chega para lá, você não vê fruto. Cristo faz o quê? Cristo faz secar esta pessoa até as suas raízes. Ela perde os fundamentos, ela não mais se lembra dos ensinamentos que ela ouviu quando era criança, na adolescência, na igreja, na juventude, na igreja. Ela perdeu os fundamentos da fé cristã, ela secou suas raízes, ela rapidamente abraça outra fé, outra ideologia, porque ela é agora uma figueira seca. Por isso, meus irmãos, que falando sobre isso, João Batista vai dizer, olha, você tome cuidado. Ele vai dizer, olha, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, uma folhagem bonita, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores secas. O machado já está posto à raiz das árvores secas. Toda árvore que não der bel fruto, ela será cortada e será lançada ao fogo. Meus irmãos, nós fomos chamados para dar frutos espirituais. Uma vida cristã cheia de aparência, folhas, sem frutos, que seria ações de fé, de justiça, fome e sede de Deus, pessoas que de fato entendem que devem andar com Cristo. Uma pessoa que vive só de aparência, mas não tem fruto de justiça, essa pessoa será julgada. O próprio Cristo vai dizer que os falsos profetas e os falsos cristãos serão identificados pelos frutos. Ele vai dizer,
pelos frutos vocês conhecerão. Muitas vezes o pai de família, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, tem uma folhagem bonita na igreja. Olha, fulano só vem para a igreja perfumado. É só perfume caro da Natura, do Boticário. É todo mundo arrumado. Que folhagem bonita. Quando chega em casa, o homem é um bicho. Se perguntar ao filho dele, rapaz, meu pai não é flor que se cheire, não. Como assim não é flor que se cheire? Nada. Meu pai em casa se transforma. É um jeito, minha mãe é ali, ó. É na corrente. É um tipo de folhagem. A pessoa vem para a igreja, coloca gel no cabelo, uma roupa bonita, quando vai trabalhar, é só problema, malandragens, confusões, folhagem. E o que Cristo quer nos alertar, meus irmãos, é que se nós não mudarmos o nosso coração e nossas ações, o destino da figueira será o nosso. Cristo preferiu matar uma figueira para não lhe matar. Cristo preferiu secar uma figueira para não ter que lhe secar. Ele preferiu, meus irmãos, fazer isso com aquilo que Ele criou. A figueira é dele, Ele que criou para nos alertar eu e você que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós valemos muito mais do que muitas figueiras, mas tem muita gente vivendo em berço esplêndido, sem fruto de justiça, não tem fome em ser de Deus, não buscam a Deus, e suas ações depõem contra você, contra elas mesmas. E, meus irmãos, com Jesus, as aparências não enganam. Ele conhece cada um de nós. As aparências não vão enganar Jesus. Quando Ele lhe visitar para procurar os seus frutos, e Ele não os encontrar, você vai estar em sérios apuros. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, uma fé verdadeira é uma fé que confia na palavra de Deus. Olha só o que vai acontecer. Então eles vieram à beira do caminho, aproximaram-se, não encontrou, então ele disse, nunca mais dê fruto. É palavra de Jesus, nunca dê frutos. Aí os apóstolos, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira ficou tão depressa? Isso mostra, meus irmãos, que os apóstolos eram gente como a gente, né? É a semana da paixão, meus irmãos. Já ressuscitou Lázaro, já ressuscitou a filha da viúva lá de Naim, tanta coisa já aconteceu. Jesus Cristo está no fim. Multiplicação de peixes, primeira, segunda, já andou sobre o rio, sobre o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, já viram tanta coisa acontecendo. Aí eles ficam admirados com uma figueira que rapidamente se seca. Meus irmãos, a palavra de Jesus é irrevogável. O que Jesus diz, Ele fará. Pela manhã falamos sobre isso, sobre o sermão de Estevão. Vimos a primeira parte do sermão de Estevão. Deus permitir, veremos as outras partes. Dividimos em 3 o sermão de Estevão. E nós vimos que o que Cristo profetizou em Gênesis 15, por meio de Abraão, aconteceu na vida de Moisés, que conduziu o povo ao deserto, e na época de Estevão, ele estava testificando. Meus irmãos, os apóstolos ficaram admirados com as palavras de Jesus, mas a fé verdadeira não duvida. Veja, como eu posso ter uma fé verdadeira, genuína? É não duvidando das palavras de Jesus. E as palavras de Jesus não estão apenas no Novo Testamento, nos Evangelhos. Estão em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia. Então precisamos entender o seguinte, olha, você de fato crê no que Jesus disse? Eu vou botar aqui um texto bem punk. Esse texto é bem punk. Só crê, presta atenção agora. Só crê nas palavras que nós vamos ler agora quem de fato alcançou
ou teve a graça de ter sido alcançado por Deus, que nos dá a fé, meus irmãos, presta atenção, vou explicar daqui a pouquinho. A fé que nós temos, nós não conquistamos, nós não batalhamos, não é academia. Ela nos é dada. Ela nos é dada. Então, se você crê no que eu vou dizer agora, você está com a fé genuína, mas precisa tomar cuidado. Olha o que Cristo vai dizer. Cristo disse solenemente: eu lhes asseguro. Vamos ler juntos, para ficar mais solene? Eu lhes asseguro. Depois eu vou ler outra parte. Meus irmãos, veja só. Cristo chega a dizer: eu lhes asseguro. Nem precisava dizer. Bastava ele dizer: olha, quem ouve minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas ele faz questão de dizer: olha, eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Deus e não crê naquele que enviou, não tem a vida eterna. Isso é certo, meus irmãos, mas tão certo, que não há nada mais certo na vida do que senão isso. E ele vai dizer: eu lhes afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Você fala: como isso vai acontecer? Ele continua: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Aqui abre um parêntese, para com essa brincadeirinha de que Jesus não veio julgar, Jesus não julga ninguém. Para com essa brincadeira, olha aí, isso é só um dos textos. Quando Ele veio aqui ao mundo, Ele não veio para julgar, Ele veio para ensinar. Mas depois que Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, meu queridão, Ele vem com fogo, pipocando tudo. Até o sol vai dizer: fui, aguento não, você é doido, é muita luz para mim. Jesus vai sim julgar. E não vai ter mais escapatória. Ah, porque era isso, porque era aquilo. Senhor, não tem escapatória, queridão. Ele é o justo juiz. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele diz: olha, creia, e terás a vida. E Ele diz então: olha, eu lhes afirmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fique admirado, diz o verso 28. Não fique admirados com isso, pois está chegando a hora. Já se passaram 2000 anos. Alguns céticos vão dizer que não vai chegar não. Se você não crê, você não vai acreditar nisso aqui. Você vai duvidar. Mas Cristo falou: está chegando a hora. Mas tem 2000 anos. Pedro vai dizer que muitos incautos, incrédulos dizem isso. Está chegando a hora em que todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Igreja, a palavra de Cristo é verdadeira. Você vai testemunhar esse acontecimento. Nós veremos mortos ressuscitando. E nós ressuscitaremos junto com eles. Se estivermos vivos, seremos transformados. Mas veremos os mortos saindo das terras. Mas pastor, como é isso? Como pode uma figueira secar? Como pode mortos ressuscitar? Aí, meu queridão, ou você crê ou você não crê. Então Cristo diz: olha, e é interessante que no verso 28, Cristo vai dizer para não ficarmos o quê? Admirados. Porque é esse, meus irmãos, o entendimento de fé. Não fiquem admirados, pois haverá a hora, meus irmãos, em que os mortos sairão dos túmulos. Aí você fala: ah, pastor, mas teve gente que não saiu do túmulo, foi cremado. Percebe? Sairão os que fizeram o bem. Aqui o bem, meu querido, não é da esmola.
Dar esmola é bom, é resultado da sua fé. Aqui o bem é você conhecer a Cristo. É só observar todo o contexto de João. É conhecer a Cristo, entregar sua vida a Cristo e dar frutos de acordo com esta fé. Aqui os que fizeram bem são aquelas figueiras que não são apenas folhagem, mas são também folhagem, ou seja, você aparenta ser uma pessoa boa e quem se aproxima de você vê que você de fato é aquilo que você aparenta ser. Quando você diz que é cristão ao seu colega, ao seu primo, à sua vizinha, ele vai ver em você uma boa folhagem. Ao dizer que é cristão, inevitavelmente você transparecerá que você é uma boa figueira. Então, se você tem a fé genuína, esta pessoa que sabe que você é cristão, comprovará pelas suas ações que você de fato é cristão. Então você está aqui, você está fazendo o bem. Porque há muita gente que diz que crê, mas as obras depõem contra a pessoa. É bonita por fora, mas nas suas ações prova o contrário. Então ele diz, olha, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Meu irmão, abra o seu coração para o Espírito Santo. A fé tem que ser recebida. A palavra do Senhor diz que aqueles que rejeitam a Cristo, ou aqueles que vivem nominalmente como cristão, aqueles que se professam cristão, mas cujas obras não são condizentes com a fé em Cristo, esses ressuscitarão para o dia do juízo. E você vai dizer, não, lá no dia do juízo eu vou dizer, Senhor, em teu nome eu frequentei a igreja, Senhor, em teu nome eu cantei no coral, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E você ouvirá da parte de Cristo Jesus, aparte-se de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não lhe conheço. Não é brincadeira, meus irmãos, isso que Cristo quer nos ensinar. Ele precisou matar uma árvore para nos chamar a atenção para o alerta que é nossas vidas, ao que tipo de fé nós temos abraçado. Alguns ressuscitarão para a vida, mas infelizmente outros ressuscitarão para a morte. E as palavras de Jesus se cumprirão exatamente como ele está dizendo. Em terceiro lugar, meus irmãos, a fé verdadeira, além de ser uma fé que dá frutos, além de ser uma fé que confia na palavra de Deus, é uma fé que nos leva a uma comunhão com Deus. Cristo respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O que isso tem a ver com comunhão? Essa partezinha do texto, meus irmãos, ela é muito mal interpretada, Elias. Preste atenção, meus irmãos. Cristo está dizendo que a fé genuína, vou pegar do final para o início, a fé genuína, ela está relacionada com oração, tá? Então a fé genuína é uma fé que nos leva a ter comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus nos leva a dar bons frutos, e essa comunhão com Deus, que nos leva a dar bons frutos, nos leva a confiar na sua palavra. E aí o que acontece? Ele vai dizer, olha, então todo aquele que compreende isso, vai ter uma fé ao ponto de dizer, monte, passa daqui para lá. Figueira, seque. Como é que nós podemos entender isso, meus irmãos? A fé genuína, verdadeira, nos leva a entender que se Jesus quiser, essa é a ideia, presta atenção, se Jesus quiser, nós podemos mover montanhas, mas isso não precisa ser feito. Esse é o X da questão. Eu preciso crer que
que se Jesus quiser, Ele pode mover uma montanha de um lado para o outro, mas Ele não precisa fazer isso, porque eu creio que isso é possível. Você entende isso? Se você não entender, você vai estar secando mangueira por aí. Porque Cristo vai dizer que, olha, Ele vai dizer, olha, você pode dizer, não apenas, olha, se você tiver fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito da figueira. Então, a gente poderá fazer o que foi feito da figueira. Mas qual é o proveito de estar secando manga? Cheguei lá no pé de mangueira, vixe, não encontrei manga. Pai, em nome de Jesus, seque essa mangueira agora. Amém. Você não entendeu o que o texto quer dizer. Não é isso que ele quer dizer. Então você vai dizer, Pai, a Serra de Itabaiana ficou mais para Areia Branca. Então eu vou afastar um pouco, para ficar toda em Itabaiana. Então, Senhor, move a Serra de Itabaiana para ficar só no território de Itabaiana. Você vai se passar por um tolo. Agora a pergunta é, em seu coração, você crê que se Jesus quiser, Ele pode mover a Serra de Itabaiana? Esse é o X, meu irmão. Só que Jesus Cristo não precisa fazer isso para provar. Eu não preciso colocar, e nem devo, colocar Deus à prova. Se eu condicionar a minha fé para ver isso, Denis, eu só vou crer se de fato eu orar e Jesus mover a Serra de Itabaiana. Está colocando Deus à prova. A verdadeira fé é aquela que crê que Ele pode fazer, mas que entende que Ele não precisa fazer para provar que Ele pode fazer. Isso é fé. Você não duvida de que Ele pode fazer. Até porque a gente não vê isso, meus irmãos, na própria história. Não vê nenhum apóstolo secando árvore, nenhum apóstolo mudando a geografia. Então, meus irmãos, e aqui tem uma questão muito importante. Jesus, meus irmãos, Ele vai nos dizer que se vocês tiverem fé, a palavra aqui, tiver fé, se vocês tiverem fé, mas eles não já tinham fé? Como assim se tiverem fé? Será que isso aqui é você fechar os olhos e eu vou orar, e eu vou pedir para Deus afastar mais o mar de Aracaju, porque a gente está bem na beira. Eu vou orar para que Deus afaste o mar, mas eu vou orar com muita força, eu vou orar com muita intensidade. Será que é isso que Ele quer dizer? Não, meus irmãos. E aqui nós temos que aprender uma coisa muito importante sobre fé. Se vocês tiverem fé, a palavra aqui dá a ideia de depósito. Se vocês depositarem a fé e não a deixarem escapar, essa é a ideia. Se vocês depositarem bem a fé que a vocês foi dada, aí vocês irão viver melhor. É a mesma coisa, lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ao escrever 2 Timóteo, ele vai dizer o seguinte: olha, Timóteo, eu estou já indo para outro lado. Eu completei a carreira, combati o bom combate e... Ele não disse, tive fé, e estiquei a minha fé. Não, eu guardei a minha fé. Qual é a ideia, meus irmãos? Quando você creu em Jesus, quando você compreendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário por você, o Espírito Santo habitou na sua vida. A fé que habitou nos nossos antepassados, agora habita em nós. Deus nos dá a fé. Deus é o autor da fé. Não sou eu que sou o autor da fé. Deus é o autor da fé. É Ele quem cria a fé. E é Ele quem bota a fé em mim. Qual é a minha função agora? É guardar esta fé. É fazer com que essa fé não escapule. Então eu me protejo. Eu me protejo das ideologias vãs, eu me protejo do secularismo, eu busco ter fome e sede de Deus, eu me fortaleço. Por quê? Porque eu não quero largar a minha fé, eu quero guardar a minha fé, a fé que foi dada para todos que creem, para todos sempre. Então, meus irmãos, se tiverem fé, se vocês conservarem a fé, vocês vão dar bons frutos. Inclusive, há duas evidências, se alguém é cristão ou não.
Uma das evidências é a perseverança. A outra evidência é os frutos. Duas são as evidências se alguém é cristão. Uma é, ela está perseverando na fé, guardando a fé. Se ela abandonou, porque ela não era. A outra é, ela está dando frutos que mostram de fato que ela crê em Jesus, que ela compreendeu o que era o Evangelho, que está na igreja, mas é um banda voou. Então não é. Não é. Então, meus irmãos, Cristo quer nos ensinar que a verdadeira fé nos leva a uma intimidade com Deus. Nessa intimidade, meus irmãos, ele coloca com oração, e assim será feito, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Como compreender isso? 1 João vai dizer o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com Ele nos ouve. João estava aqui. João estava aí, ouvindo. 20 anos depois, ele está aqui escrevendo. Percebe? Ele estava aqui, mas ele não fez uma fé de brincadeira. Ele não saiu achando que era um X-Men de Cristo. Ele entendeu que ele precisa ter uma fé que crê que Deus pode fazer o que Ele quiser, inclusive ressuscitar os mortos. O que é, meus irmãos, mover uma montanha e fazer uma figueira secar, comparado com ressuscitar os mortos? O que é um simples milagre desse, comparado com Jesus fazer as cinzas daquelas pessoas que foram mortas, cremadas, tocadas fogo de fogueira? Quantos santos de Deus, santos no sentido de cristãos, foram queimados por amor a Cristo, e suas cinzas foram jogadas dispersa como provocação, e no dia do juízo Cristo volta. Ao ressoar a trombeta, Ele manda os anjos vir aqui recolher a sua igreja visível, presente. E aí, depois, os mortos ressuscitando primeiro. Então Deus faz, meus irmãos, daquelas cinzas que foram jogadas na floresta, Deus restaura daquelas cinzas, dar um novo corpo, e aquela pessoa, o seu espírito que já está com o Senhor Jesus, será agora colocado nesse novo corpo, onde habita a justiça. Quer coisa mais difícil que essa? Você crê nisso? Se você crê nisso, você não precisa ver uma montanha sendo transportada de um lado para o outro. Se você crê nisso, você não precisa agora ver uma figueira secando na sua frente. Porque você crê. Se você disser, eu só creio que os mortos ressuscitarão quando eu os vi. Aí você vai ver os mortos ressuscitarão, indo para o céu e você ficando aqui. Aí você vai ver. Meus irmãos, a fé, ela tem que nos levar para termos esta comunhão com Deus. A fé verdadeira não é medida pelo tamanho da montanha, mas pela confiança inabalável em Deus. Nossas orações, meus irmãos, devem ser acompanhadas de fé, crendo que Deus ouve e age conforme a sua vontade perfeita. John Piper vai dizer o seguinte, que a fé não é simplesmente acreditar que Deus pode fazer algo. Interessante isso. A fé não é simplesmente acreditar que Deus pode fazer algo, é confiar que Ele sabe o que é melhor e que a sua vontade é boa. É quando a pessoa sabe que a vontade de Deus é boa e é melhor para as nossas vidas. C.S. Lewis, um grande teórico, ele vai dizer que a fé é a habitação que nos permite, a habilitação que nos permite, com alegria, aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não a entendemos. Esta é a fé genuína, esta é a fé verdadeira. A oração da fé não é aquela que quer mudar a vontade de Deus nos céus.
mas é aquela que clama pela vontade de Deus seja feita na terra. Quando a gente ora com fé, a gente vai procurar, meus irmãos, condicionar a nossa vontade à vontade de Deus, porque nós somos o vaso, Ele é o oleiro. A fé verdadeira, se ela não nos levar à comunhão, não é a fé verdadeira. Se você tem fé em Cristo Jesus, mas você não tem fome e sede de Deus, tem algo errado contigo. Se você crer em Jesus, mas a sua fé não leva a sua palavra, que é a revelação escrita de Deus, tem alguma coisa precisando ser melhorada na sua fé. Se a sua fé não leva a orar, se a sua fé não leva a querer cultuar a Deus, se a sua fé não modifica os seus domingos, dia do Senhor, a sua fé está precisando ser calibrada. Porque a nossa fé, que foi dada por Deus, vai nos levar ao aperfeiçoamento dele. Logo, meus irmãos, a figueira é um alerta. A história da figueira que secou nos lembra da importância de produzirmos bons frutos espirituais em nossas vidas. Deus não se contenta com as aparências, mas busca frutos de obediência e de santidade. E Ele tem direito de nos visitar e de procurar frutos em nós. A figueira, meus irmãos, que secou também nos ensina que a fé verdadeira é a fé que confia em Deus, que Ele pode fazer tudo. Mas eu não preciso ver tudo. Eu não preciso ver nada. Mas eu creio que Ele pode fazer tudo. Porque felizes os que não viram e creram. Esta é a fé verdadeira. Logo, a figueira seca nos desafia a examinarmos nossas vidas, para ver se estamos dando bons frutos para Deus. Por isso eu quero ir para o final, lembrando desta mensagem da igreja de Sardes. Olha o que ele vai dizer. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, plenitude, e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, eu lhe visito. Você diz que é figueira, mas eu lhe visito. Você diz que é o bom, mas eu lhe visito. Você diz que é o tal, mas eu lhe visito. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Você posta coisas no Facebook e no Instagram. Você fala que é isso, que é aquilo. Você tem uma pompa de figueira frondosa, mas você está morto. Eu conheço as suas obras. A gente não engana Jesus, meus irmãos. Por isso que a história que se passou da figueira que foi seca é Cristo nos chamando para um arrependimento. Por isso que ele vai dizer: esteja atento, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu. O que é que nós recebemos? A fé. A fé foi que nós recebemos. Eu não conquistei a fé, eu não trabalhei para ter fé, eu não paguei para ter fé. Deus me visitou com a sua graça e misericórdia e me deu a fé que me incapacitou a crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa fé, meus irmãos, eu recebi. Qual é a minha responsabilidade? É guardá-la até o fim. Por isso, lembre-se do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. A história da figueira seca é para nos fazer florescer para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Quero que você pense como está a sua vida. Os irmãos que estão aqui, podemos nos impressionar com a sua folhagem, mas Deus não se engana. Você não impressiona a Deus com a sua folhagem, Ele quer frutos. Quero que você nesse momento coloque-se diante de Deus e se pergunte: eu tenho dado frutos de justiça?
As pessoas olham para mim e veem obras de Cristo na minha vida. Onde você está errando, meu irmão, minha irmã? Esteja atento, diz a palavra do Senhor. Esteja atento, fortaleça a sua vida. Faça um autoexame agora e arrependa-se. A figueira secou para que eu e você não venhamos a nos secar, para nos alertar que eu e você precisamos florescer para a honra e glória do Senhor. Então, silenciosamente, quero que você faça esse autoexame. E agora eu quero perguntar a você que está aqui esta noite, ainda em oração, você que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós lemos aqui que está chegando o dia, e não vai demorar, em que os mortos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte. Você quer estar em qual dos grupos? E a você é só feito um convite. Cristo diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Você precisa crer que Jesus morreu pela sua vida. Você precisa crer que você precisa de Jesus. Você precisa crer que sem Jesus você não é nada, não é ninguém. Você precisa crer que com Jesus você tem tudo. O perdão dos seus pecados, a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Eu quero perguntar aqui esta noite, você que está me ouvindo, não lute contra o Espírito Santo de Deus, não resista ao Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo do Senhor está chamando você para uma vida, para uma comunhão com Ele, chegou a sua hora mais feliz. Chegou o dia de você ter comunhão com Jesus. Se alguém aqui esta noite que quer confessar publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, só levante sua mão. Só levante sua mão, e com esse gesto você estará demonstrando que está entregando sua vida a Jesus, que entendeu a mensagem da figueira seca, e você não quer ser como aquela figueira, pelo contrário, você quer ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dar o seu bom fruto no devido tempo, e tudo o que fizer será bem sucedido. Essa é a promessa aos que se achegam até Jesus. Alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão, e com esse gesto você estará entregando definitivamente sua vida a Ele. Mas eu quero fazer agora um outro apelo. Você não precisa levantar sua mão. Chegou agora a hora, meu irmão, de você se humilhar diante de Deus. Chegou a hora de você acabar com as práticas que você sabe que Deus não aprova. Chegou a hora de você limpar a árvore da sua vida para que ela possa dar frutos. Peça perdão agora diante do Senhor e diga: Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, me perdoa. Senhor, faz com que eu possa dar frutos para louvor da tua glória. Senhor, que eu seja sal da terra e luz deste mundo. Senhor, que eu seja uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo por onde quer que eu vá. Cristo veio para nos dar vida, e esta noite Ele quer nos restaurar, para que não sejamos como uma figueira seca, ou para que não tenhamos uma vida de meras aparências, que por fora pareceremos cristãos
frondosos, mas na vida particular, íntima, pessoas sem frutos. Pai Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, para primeiro pedir perdão ao Senhor, porque sabemos que somos do Senhor, e somos, ó Deus, árvores plantadas pelo Senhor nesta terra, nesta geração, neste tempo, para que exaltemos o Senhor com as nossas obras. Fomos plantados como cidades edificadas sobre os montes, para que pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Fomos, ó Deus, colocados como luz que se coloca em cima para iluminar a todos, como farol que brilha em meio às trevas. Mas muitas vezes, Pai, nós falhamos. Muitas vezes, Pai, o Senhor vem nos visitar e nós somos como aquela figueira que secou. O Senhor vem nos visitar e o Senhor não encontra frutos em nós. O Senhor vem nos visitar e o Senhor encontra murmurações. O Senhor só encontra queixas. O Senhor só encontra ódio, iras. Ó Deus, queremos pedir perdão por todos esses momentos em que o Senhor veio nos visitar e o Senhor não encontrou frutos em nós. Nós queremos, Pai, pedir perdão e pedir que o Teu Santo Espírito nos encha, para que possamos, ó Deus, produzir excelentes frutos para o louvor da Tua glória, não para que possamos receber louvor em nós mesmos, mas que para a partir de nós glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Restaura-nos, Pai Santo, reaviva-nos, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá frutos no seu devido tempo. Restaura-nos, Pai Santo, dá-nos fome e sede de Ti, dá-nos fome e sede da Tua palavra, que nossas ações possam exaltar ao Senhor, que não tenhamos medo de mostrar nossas ações, pelo contrário, que possamos expô-las à luz, porque a luz expõe a todos, que possamos, ó Deus, ver uma vida íntegra diante do Senhor e diante dos homens, e não uma vida de aparências, uma vida fingida, uma vida hipócrita. Restaura-nos, Pai, nós somos do Senhor, a fé que nós temos, Pai, não fomos nós que conquistamos, foi o Senhor quem nos deu. Por isso, Pai, nos ajude a guardá-la até o fim, para que a oração do apóstolo Paulo também seja nossa, quando ele disse que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.